Galerinha, tudo bem? Que bom! E hoje, como vocês sabem, é o dia da nossa história. Mas primeiro, nós precisamos chamar a história, não é? Então vamos lá. Toque, 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 quem é? Pode entrar. Toque, 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 quem é? Pode entrar. É uma história que acaba de chegar. Conte até 3 para a história começar. É uma história que acaba de chegar. Conte até 3 para a história começar. 1, 2, 3. Eu vou contar uma história cantada para despertar a nossa imaginação. Você já pensou se a gente fosse algum animalzinho? Como que seria? E se eu fosse uma formiga? Ai, seria tão pequenininha que ia passar pelo buraquinho da porta. E se eu fosse então uma girafa? Aquele pescoço bem grande, nossa, ia ser muito divertido ver tudo lá de cima. Então, vamos imaginar se fôssemos algum bichinho, algum animalzinho com nossa história cantada de hoje. E eu espero que vocês gostem. Se eu fosse... Se eu fosse uma formiguinha, seria pequenininha. Faria um mega esforço pra carregar uma folhinha. Se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um bicho preguiça, dormia o dia inteiro. Não me mexia pra nada, nem pra ir no banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. E se eu fosse um macaco, pulava de galho em galho. E comer muitas bananas seria um grande barato. E se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar. E se eu quisesse ir bem longe, acho que ia demorar. Se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um papagaio, seria muito falante. Tudo que eu escutasse, repetiria no instante. Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um crocodilo, ficava dentro do lago. Abria o bocão bem grande, cheio de dente afiado. Se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma galinha, ficava chocando o ovo. Quando nascesse o pintinho, botava outro de novo. Se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um elefante, com minha tromba comprida, deixava ela esticada, só pra te dar uma lambida. Se eu fosse um elefante, se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá.
aí, vocês gostaram dessa história cantada? Bem animada, não é? Então aproveite, cante e dance com o seu bebê, com esses movimentos que é ótimo para trabalhar a coordenação motora no bebê e também fortalecer toda a parte muscular do corpo do bebê, que vai dançar e fazer esses movimentos diferentes. Vai ser muito divertido essa experiência juntinho com ele aí em casa. Então eu espero vocês nas próximas aulas. Um beijo. Tchau!